Salve os irmãos com uma boa noite de salvação. Eu venho fazer esse vídeo para falar sobre os sinais de Deus, a manifestação dos sinais de Deus, a qual o Espírito Santo fez ali na época que Jesus veio para a Terra, e os confrontos que aconteceu com relação aos religiosos, porque você vê a mesma coisa hoje. Porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. A gente está próximo a vir um avivamento da igreja. Antes vai ter um avivamento, o Espírito Santo vai agir no meio da obra de Deus. Vai haver união entre os ministros, muitos ministros, vai haver essa união entre muitos ministros, porque há muita desunião entre os ministros, e Deus vai trazer, através do Espírito Santo, a união na igreja para que aconteça o avivamento, porque avivamento é a manifestação do Espírito Santo. Então Deus vai trazer esse avivamento na igreja. Mas o que acontece? Bora voltar àquele assunto que eu falei com relação à manifestação do poder de Deus, que é através do Espírito Santo. Você vê que Jesus, ele precisou do Espírito Santo para fazer os milagres. Você veja, um dos milagres mais identificados por Jesus, que a gente vê hoje também acontecer milagres, e as pessoas dizem assim, que não foi Deus, diz que a pessoa está mentindo, aí taxa aquela pessoa que como mentiroso, como ladrão, como bandido. Quer dizer, às vezes aquela pessoa que Deus ungiu, levantou, aquela pessoa está sendo usada a orar e a pessoa ser curada, mas essa pessoa está sofrendo a mesma coisa que Jesus sofreu 2000 anos atrás. Você veja, quando Jesus curou o cego, você vê, Jesus foi, veja só, entenda, Jesus foi, cuspiu no chão, fez o lodo daquele cuspe e colocou nos olhos do cego, e ele mandou lavar os olhos. Veja só. E quem fez isso? O Espírito Santo, que estava dentro de Jesus. Aí você vê, aí o cego lavou os olhos, obedeceu aquilo que o Espírito Santo mandou, ele lavou os olhos e voltou à vista. Aí os sumos sacerdotes, que eram os religiosos das elites daquela época, que tinham as doutrinas de homem, que eles andavam segundo os conceitos da lei de Moisés. Aí o que acontece? Não acontecia milagre no meio deles, nunca tinha acontecido no meio deles um cego voltar à visão. Quer dizer, aí o que foi que eles fizeram? Eles se juntaram em conselho e disseram que o cego estava mentindo, que o cego estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Você sabe, né, que Judas era o tesoureiro, Judas andava certamente com as ofertas, com os dízimos que as pessoas davam ali, porque por mais que Jesus tenha multiplicado o pão muitas vezes, mas tinha coisas que ele comprava para ele se alimentar, porque Jesus era um homem, ele precisava comer, e nem toda hora ele estava multiplicando o pão. Quer dizer, a Bíblia mostra uma ou duas vezes ele multiplicando o pão e peixe, né? Aí você tira por aí. Aí disseram o quê? Que Jesus era um charlatão, que Jesus era Quer dizer, veja hoje, pessoas que dizem ser pastores, que estão sendo ungidos por governador, por todo mundo aí. Não tem perseguição nenhuma com esses homens. Quer dizer, são ricos. Quer dizer, você acha, e não acontece sinal nenhum na vida dessa pessoa. Essa pessoa é disciplinando as pessoas, colocando as pessoas para fora da igreja. É como uma monarquia de rei. Você veja, né? Mas aí quando acontece o milagre em outro lugar que não seja aquele, essas pessoas são taxadas como os do diabo. Por quê?
Simplesmente porque o Espírito Santo, ele trabalha da maneira que ele quer. Você vê, se hoje o Espírito Santo usar um pastor, um homem de Deus, um apóstolo, um bispo, daquele pastor cuspir no chão, fazer lodo e botar nos olhos do cego, por mais que aquele cego veja, as pessoas vão se levantar contra aquele homem de Deus, vão dizer que aquilo é do diabo. Por mais que você veja, quando Jacó colocou aqueles pauzinhos e o bicho nascia malhado, e o Espírito de Deus fazia aquelas proezas. O que acontece? Se acontecer isso hoje, o pessoal vai dizer que é bruxaria, que é coisa do diabo. Então quer dizer que a gente não está pronto ver os feitos de Deus, não está pronto. Se um pedaço de pau você colocar na beira de um rio e abrir o rio, poxa. Ou se não, outra, com Eliseu colocou um pedaço de pau e o machado do fundo do rio, o machado flutuou. Me diga, como é que você vai entender esse Deus nessas suas doutrinas de homem? Me diga, quando você, um exemplo mesmo, a gente vê aí um homem praticamente analfabeto, o bispo Valdomiro, o apóstolo Valdomiro. Você veja, ele já vi vários casos aí dele orar, abraçar o leproso, orar pelo cego e o cego voltar à vista. O cego. E o que é que vocês veem? De vez você vê Deus na vida daquele homem, vocês perseguem, vocês falam mal, vocês dizem que Deus enviou vocês para ser contra, mas vocês, de vez de cuidar das ovelhas de vocês ficam lutando contra os escolhidos de Deus. O que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada para o céu, você vai ter 7 anos de oportunidade para você se arrepender. Porque quando você vê ali, um exemplo, o Bispo Macedo, o quanto o Bispo Macedo foi perseguido. Por que ele foi perseguido? Por causa da manifestação do Espírito Santo na obra dele. Ele é um homem que é falho, como eu sou falho, como você é falho. Mas o que acontece? A obra, Deus cura, Deus restitui a vida das pessoas, Deus faz milagre, Deus faz as pessoas prosperar, a igreja cada dia cresce. Quer dizer, aí os sinais de Deus estão se cumprindo lá. E será que está se cumprindo lá onde você está cuidando, você está tomando conta? Será que está se cumprindo esses sinais que Jesus falou que ia ter que ter esses sinais? Os sinais acompanhavam aqueles que creram no nome dele. Será que vocês que são religiosos, vocês estão igual os fariseus da época passada, que vocês só sabiam perseguir o seu irmão? Tiago diz, né? O irmão que fala mal do irmão fala mal da lei. Se fala mal da lei não é observador, mas sim juiz. Quer dizer, de vez de você se preocupar de pregar a palavra para as suas ovelhas, a que você vai dar conta, você está preocupado com o quê? Com o ministério apostólico. Está igual a igreja de Efésios, né? E eles perseguiam a igreja o ministério apostólico, e eles estavam caídos. Você veja, né? Quer dizer, quais os sinais que você vê acontecendo no meio dos religiosos, daqueles que têm as doutrinas de homem, e você fica aprisionado? Por que você fica aprisionado? Porque não é o Espírito de Deus que está ali. O que traz a prisão na vida das pessoas é o Espírito do diabo. Porque se você não sente paz, alegria, gozo, porque o Espírito de Deus não está em você. Se você pode até falar em língua, e você ser uma pessoa perturbada, você ser uma pessoa depressiva, isso é o quê? O Espírito do diabo. Mas você acha que é o Espírito de Deus, está falando aquela língua, você faz um show. Você distrata aquelas pessoas que são de Deus, você persegue os ungidos, você fala mal das pessoas que Deus levantou, mas você ainda vai ter uma oportunidade. Quando acontecer o arrebatamento, vai ter 7 anos para você se arrepender. Por que você não é perseguida ou perseguido? Porque você não prega a palavra, os sinais de Deus não acompanham na sua vida. Porque você acha que as pessoas que são perseguidas, talvez você pense que é falta de sabedoria. Será que Jesus não tinha sabedoria? Será que os apóstolos não tinham sabedoria? Quer dizer,
que foram mortos, não é questão de sabedoria, é porque muitas vezes a gente tem que ter que pagar o preço, e às vezes o preço é sangue, entendeu? Você tá aí, não é perseguido, quer dizer, talvez você esteja com uma aliança com o diabo, você não sabe, talvez o diabo esteja aí em cima do altar, doutrinando as pessoas com as doutrinas de homem, você pensa que isso é de Deus. Você usa a Bíblia para combater outras religiões, de vez de você estar concentrado em mandar um alimento para suas ovelhas, você está preocupado com a ovelha de outros pastos, que você não vai dar conta da ovelha que está lá em outros pastos. Você vai dar conta das ovelhas que está dentro da sua igreja, aquelas que você toma conta. Você tem que fazer com que você tem que orar, jejuar, você tem que manchar seu joelho de orar, para que as suas ovelhas sejam abençoadas, para que suas ovelhas sejam curadas, sejam libertas, sejam prósperas, que elas não vivam uma vida desgraçada, porque Jesus disse que ele veio para trazer vida com abundância. Você tem que se preocupar em orar e buscar Deus para abençoar as suas ovelhas, para que Deus desça no seu altar, lá onde você prega. Não é você se preocupar com a igreja dos outros, ou você julgar se é Deus, se não é Deus que fez, se é ou se não é. Não é isso. Você tem que procurar fazer com que Deus manifeste poder na sua igreja. E a igreja dos outros deixa para lá. Você não vai dar conta da igreja de A, de B e de C, não. Você vai dar conta das suas ovelhas. Não é das ovelhas dos outros, não. Porque em Tiago diz, o irmão que fala mal do irmão, fala mal da lei. E se fala mal da lei, não é observador, mas sim juiz. E quem és tu que tu julga o teu, quer dizer, o outro pastor lá? Tu está julgando ele. De vez de tu procurar ensinar tuas ovelhas, tu está querendo reprovar o teu irmão, tu está querendo criar situações difíceis contra ele. Porque tu vai prestar conta das tuas ovelhas, não é da ovelha do outro pastor, não. Então que essas palavras venham enraizar no vosso coração, na vossa mente, que você vai dar conta das suas ovelhas, não é da ovelha do outro que está lá, não. E quando acontecer sinais de Deus na sua igreja, pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas curadas, coxo andar, cego ver, é porque o Espírito Santo está agindo na obra. Mas só que eu acho que vocês vão achar que é Deus quando for o anticristo que estiver na terra curando. Aí vocês vão dizer que é Deus, né? Porque o anticristo, quando ele vir, ele vai curar. Vai ser dado esse poder a ele, dele fazer milagres. Você está entendendo? Mas agora a igreja está para ter um avivamento, vai acontecer muitos milagres, a profecia de Joel vai se cumprir, que muitas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Mas vocês vão dizer que não é Deus, não. Vocês vão dizer que é o diabo. Por quê? Porque vocês estão presos a essa doutrina de homem, essa religiosidade. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor naqueles dias de Joel será salvo. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de doutrina de homem. É só uma questão de ouvir a palavra e obedecer. Como lá em Joel, quando a gente recebe o Espírito Santo nos guia no caminho da verdade. É o Espírito Santo que nos liberta, que nos salva, que nos leva para o céu. Sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. A gente tem que ter o Espírito Santo em primeiro lugar para poder chegar no céu. Porque as doutrinas de homem não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu é o Espírito Santo. Fiquem na paz e tenham uma boa noite de salvação.